Finalmente uma literatura punk otimista. E aí, tudo fantástico com você? Nesse penúltimo episódio da série Mundo Punk, eu vou falar, você já viu aí no título, dessa expressão da literatura punk, que tem um caráter mais positivo, mais otimista, que acredita num balanço entre o ser humano e a natureza. Ou seja, a gente está falando do Solar Punk. Solar Punk que tem no Brasil um dos seus principais elementos de protagonismo, já que é no Brasil que a gente vai encontrar um dos marcos iniciais dessa literatura que está presente nessa antologia publicada pela editora Draco, que é Solar Punk. Antologia esta que vai completar a trilogia, né, das literaturas punk organizadas pelo Gerson Lorde Ribeiro, já que ele começou, a gente já viu isso nos vídeos anteriores, começou lá no Vapor Punk, depois emendou no Diesel Punk, e aqui no Solar Punk se fecha essa abordagem dos mundos punks partindo de um ponto de vista positivo, tá? Então a capa já está indicando muito bem essa presença ostensiva do verde, e é isso que vai marcar muito a literatura Solar Punk. Literatura Solar Punk que aqui, nessa obra de 2012, vai se configurar um dos marcos primeiros dessa literatura que depois se disseminou pelo mundo. O Solar Punk ele nasce por volta de 2012, ano de publicação dessa obra, e também começou a ganhar expressão nos Estados Unidos, na Austrália, em outras partes. E o que é interessante a gente observar nesse processo é, mais uma vez, a gente tem esse resgate de elementos do punk tradicional, ou seja, Solar está indicando a força motriz que move essa sociedade e, ao mesmo tempo, o punk sofre uma ligeira alteração. O punk aqui não é de tiro, porra de bomba, não é de subversão, não é de anarquismo, mas o punk aqui é de rebeldia, mas em relação ao sistema tradicional que hoje, por exemplo, rege a nossa sociedade e que a gente viu muito bem aí no Brasil com a greve dos caminhoneiros. Ou seja, o Solar Punk vai questionar essa dependência da civilização de final do século XX, começo do século XXI, dos combustíveis fósseis. E o que o Solar Punk vai propor é uma ênfase à utilização de energias renováveis, não apenas da energia solar, como já está implícita aí no próprio nome dela, mas também energia eólica, até mesmo a energia dos relâmpagos, a energia de biocombustíveis, todos esses integrados num conjunto social que acaba imprimindo um caráter de otimismo e que acaba também provocando tira do tom em relação à ficção científica contemporânea, já que a ficção científica contemporânea é predominantemente negativa, principalmente nessa pegada cyberpunk. E o Solar Punk não, se coloca como uma contestação, apela para esse espírito criativo do homem, de certa forma até mesmo está uma certa aura de ingenuidade nesses benefícios que uma perfeita integração, uma percepção do potencial dessas energias renováveis podem trazer de mudanças para a sociedade. É muito comum o uso dessas tecnologias até mesmo em níveis mais extremos, como a própria presença de, por exemplo, seres humanos fotossintéticos, que acabam alimentando e dando forma a essa literatura. Basta dizer também, nem precisa falar isso, né, mas as sementes do Solar Punk vão encontrar suas raízes lá nos anos 60 e 70, quando a gente vai ter uma das primeiras crises do petróleo, e que acaba se conciliando também com os movimentos de contracultura, que já vão apontar para a necessidade de se olhar a natureza não apenas de um aspecto contemplativo, mas também de fornecimento de energia para mover o futuro da sociedade. E é nisso que o Solar Punk vai se inserir. Eu vou deixar inclusive aqui no link, aqui embaixo, os endereços de um artigo muito interessante da Voicers e também de um outro blog, o Solar Punk, onde você pode encontrar informações mais detalhadas sobre essa expressão da literatura punk. De outras obras que também apelam para esse sentido renovador do Solar Punk, a gente pode encontrar lá nos anos 90 já, como por exemplo na trilogia Marte, de Kim Stanley Robinson, onde a gente vai ter um processo de terraformação do planeta vermelho. A obra essa que começa lá nos anos 90, lá em 92,
e que foi sendo continuado em outras obras, tá? E além dessa obra do Kim Stanley Robinson, citar aqui as antologias Sunvault Stories of Solarpunk de 2017 e também a antologia Ecopunk Speculative Tales, uma antologia australiana que vai nessa mesma pegada. Então você está vendo que a primeira antologia norte-americana é de 2017, ou seja, 5 anos depois do surgimento da própria Solarpunk, organizada pelo Gerson Dodge Ribeiro, que também já foi traduzida para a língua inglesa, foi traduzida pelo Fábio Fernandes e que vai apresentar aos norte-americanos e ao público em geral esse olhar brasileiro, principalmente o Brasil, que tem um enorme potencial de aproveitamento de energias renováveis e vai aproveitar como esse olhar brasileiro contribui de forma decisiva para apontar o Solarpunk como uma das mais contundentes e relevantes expressões da literatura punk nos dias de hoje. Tá? Então, fica a dica para você conhecer não apenas essa obra, mas as próprias ideias do Solarpunk, tá bom? E não perca no próximo vídeo, que vai ser o último episódio da série Mundo Punk. Ficou faltando falar de mais alguma? Sim, ficou faltando falar de várias literaturas punks de menor expressão, algumas mais recentes, outras bem exóticas. Eu vou falar disso tudo no próximo e último vídeo da série. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de deixar sua curtida. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.